Gente, então vamos lá. A ideia desse fórum é para a gente discutir bastante o que foi colocado para vocês. Acredito que deve ter chegado para vocês por e-mail na semana passada ou retrasada, a questão de quais projetos nós estamos aptos a desenvolver no âmbito do Instituto Federal aqui, nosso, né? Porque foi questionado durante o colégio dirigente ao professor Minel essa questão, quais projetos os engenheiros podem fazer, né, os engenheiros e arquitetos, e quais que são passíveis de serem contratados. Então, numa conversa que eu tive com o Minel, eu expliquei para ele que nós não temos hoje os recursos necessários que seriam precisos para elaborar esses projetos, né? Quando eu falo em recurso, eu estou falando desde a parte de software, equipamento e capacitação, né? Aí foi me perguntado, qual software que vocês têm hoje? Falei, a gente tem a licença estudantil do AutoCAD, somente. Nenhum outro software a gente tem. E também a questão da capacitação. Nós não fomos capacitados, né? Dentro da nossa esfera aqui, dentro do Instituto Federal, eu não me recordo de nenhuma capacitação que envolvesse essa questão de softwares, elaboração de projetos, seja ele complementar, seja ele estrutural ou elétrico. Então, o que a gente faz hoje dentro da nossa realidade são pequenos projetos. E mesmo assim, esses pequenos projetos, a gente pega um projeto já existente e tenta adequar à nossa realidade, que não é o correto. E algumas pequenas reformas, algum projeto arquitetônico, a Tati desenvolve muito bem, mas não são coisas como se diz, em tamanhos, né, em proporções que deveria ser adequada à quantidade de engenheiros que nós temos. Porque eles falam assim para a gente, olha, tem engenheiro em todos os campos, tem 6 engenheiros na reitoria e não libera projeto. Por que a gente tem que gastar com a elaboração de projetos? Então, eu fiz esse fórum pensando em apresentar isso aí, né? Explicar os motivos por que a gente gasta muito com a licitação de projetos, tá? Então, a ideia é isso. Aí vocês fiquem à vontade, podem me chamar no chat aí que a gente vai discutindo, tá? Então, o que a gente vai tratar? Os principais softwares, a questão do BIM, o decreto que está atrelado ao BIM, o decreto 10.306, quais são os gargalos que nós temos para a implantação do BIM, e também a gente vai discutir uma questão dos bancos de projeto do Instituto, tá? Então, primeira coisa, mostrar, né, lembrando que pode ser maçante para vocês, mas é que o fórum ele é aberto a todos os servidores, então a gente tem que explicar para eles quais são os softwares que a gente tem, né, que são disponíveis no mercado e o que a gente tem dentro do Instituto Federal. Então, para software de desenho, é o AutoCAD, é o que nós temos hoje em todos os campos, né? Nós temos a licença estudantil para estar trabalhando, não temos a licença profissional ainda, mas a gente vai estar já solicitando junto à TI, e, salvo engano, nós temos uma reunião amanhã com o Sérgio para tratar dessa questão. Então, a gente vai adquirir algumas licenças de softwares também, não só do AutoCAD, como demais softwares aí que a gente vai estar discutindo ao longo, tá? Temos o Revit, que já é atrelado à plataforma BIM, e é o que a gente vislumbra ter a licença no nosso setor. Ele também permite a licença estudantil, mas, salvo engano, acho que é durante 2 anos, alguma coisa assim, alguém me corrija se souber, né? E acho que não tem todos os recursos necessários do Revit profissional. O SketchUp e o ArchiCAD. Então, dentro da nossa realidade, o que a gente trabalha hoje é com AutoCAD, né? As plantas e bidimensional. Tridimensional a gente não costuma trabalhar, com exceção da Tatiana, que desenvolve algumas maquetes aí para a gente, mas essas maquetes que ela desenvolve também são feitas no SketchUp, né? E toda essa questão do AutoCAD que a gente utiliza é bem arcaico mesmo, né? Porque nós não temos cadistas e nem temos projetistas dentro da nossa realidade aí. Então, os nossos projetos, eles são feitos todos no AutoCAD. Temos o software de estrutura também. Mediante a disponibilização do projeto arquitetônico, a gente passa para o cálculo estrutural. Então, hoje, no mercado, a gente tem uma gama de software estrutural, né? Tem o Eberic, o TQS, o SciCAD, o Metallica 3D, tudo isso aí. Esses softwares, eles são necessários para que a gente possa fazer o cálculo da supraestrutura e da infraestrutura. Em termos leigos, aí, dimensionar um pilar, dimensionar uma viga, dimensionar uma fundação.
Só que para a gente utilizar esse software de estrutura, a gente também tem que ter os ensaios de sondagem dos solos. Então, se a gente não tiver, não adianta, porque eu não vou conseguir calcular uma fundação. Então, o que, que nós fazemos hoje? Nós pegamos, né? É comum acontecer isso aí, a gente sabe. Pega um projeto que já foi utilizado no campo X e joga para utilizar no campo Y. Só que a gente não tem tanta preocupação em avaliar a questão do solo. Então, a gente já teve muito problema de fundação, de utilizar uma fundação que foi projetada, por exemplo, para o campus Patrocínio, e que não é a realidade do campus Ituiutaba. Então, isso aí vai onerar a nossa estrutura quando a gente estiver executando. Isso aí, possivelmente, vai ser motivos de aditivos contratuais. Então, por isso a importância da gente ter esses softwares, ou então, contratar isso aí. Softwares complementares que a gente trabalha para execução de projetos hidrossanitários, projeto elétrico, projeto de SPDA, projeto de incêndio, e daí vai. Então, a gente verifica que no mercado a gente tem uma gama muito grande, mas nós não temos nenhum desses softwares a nível de Instituto Federal, mais uma vez frisando isso aí. Então, a gente tem o QI hidrossanitário, QI elétrico, QI SPDA, tem o Auto Power, né, para a parte elétrica, o Arquelétrica, todos esses aí. Então, a gente depois vai verificar nessa roda de conversa, junto com o Matheus, essa parte elétrica, o que é possível da gente estar adquirindo, né? E não só adquirir o software também, mas adquirir a questão da capacitação. Não adianta eu ter o software instalado se eu não sei utilizar. Porque a partir do momento que a gente adquirir o software, nós vamos ser cobrados para que a gente utilize esse software. Então, a gente tem que ter a capacitação também. Softwares de orçamento, né, que é o Presto, o Volare e o Orce. O Orce já é o comum aí da gente utilizar. Uma vez ou outra a gente não acha no sistema Sinap e a gente passa a utilizar o Orce, que é de Sergipe. É um software gratuito, né, você acessa ele online ou pode abaixar também o software para o seu computador. O Volare, nós tivemos uma experiência de tentar licitar o Volare. Foi até uma solicitação do Arthur à época, né? Porque a gente pega essas planilhas, nós contratamos o projeto hoje e vai executar a obra daqui 2 anos. Então, nós temos o dever de fazer as atualizações das planilhas. Então, muitas das vezes, essas planilhas aí têm mais de 200 linhas a serem atualizadas. Isso aí é um trabalho manual. Você tem que abrir a planilha do Excel, abre a pasta do Sinap e vai procurando item a item. O Volare te permite pegar essa planilha, importar ela para dentro do sistema e ele faz a atualização automática. Nós tentamos fazer essa licitação do Volare 2 vezes e não conseguimos. Uma foi fracassada e a outra empresa, ela comprou um software e revendeu para a gente sem a licença. Então, nós não aceitamos. Então, a gente vai tentar retomar pelo menos essa questão de atualização de softwares de orçamento, para evitar esse trabalho manual de atualização de planilhas. Outros softwares que a gente tem são softwares de gestão. O MS Project, acredito que todos conheçam, né? Mas não é utilizado pela gente. Quando a gente fala em software de gestão, a gente tenta trabalhar com uma planilha de Excel, né? Até a gente teve uma experiência lá na reitoria, que a gente precisou fazer o acompanhamento de algumas etapas, aí o Matheus me auxiliou com isso, né? Como criar um software de gestão, a gente baixou vários programas, mas eram limitados, não podia colocar mais de, acho que eram 6 objetos, alguma coisa assim. Então, acabou que a gente fez uso do velho Excel, tá? Mas existem softwares de gestão aí, certo? E por que eu estou falando desse tanto de software, né? Desde planejamento, desenho em CAD, cálculo estrutural e complementares. Eu estou falando desse tanto de projetos para chegar na realidade do BIM, né? Que a partir de janeiro de 2021 ele passa a ser obrigatório para obras públicas. Mas o que vem a ser o BIM? Né? Alguns engenheiros talvez nem tenham conhecimento ainda desse decreto, mas o BIM, na realidade, ele veio integrar todas essas especialidades desses projetos que eu falei de uma única forma, né? Na modelagem da informação da construção, como se fosse um edifício virtual. Deixar bem claro, gente, que eu não tenho uma expertise no BIM aqui, não. Eu fiz, junto ao Matheus e a Lucimar, um curso muito rápido, né?
só introdutório do que era o sistema BIM, e estou passando aqui para vocês, mas não sou a melhor pessoa, mas ficou a cargo de eu informá-los sobre essa questão do BIM, né? Então, é um edifício virtual em que a gente consegue trabalhar todas as especialidades, né, todas as temáticas do projeto, numa única plataforma, em que, por exemplo, eu estou fazendo complementar hidrossanitário, a Lucimar está trabalhando no estrutural, o Matheus está no elétrico e a Tati está no arquitetônico. Então, isso aí pode ser trabalhado num único arquivo, em conjunto, né? E a alteração que o Matheus fizer, eu já consigo realizar, eu já consigo visualizar. Para que isso aí? Para a gente ter compatibilidade dos projetos. Da maneira que é feito para a gente hoje, é muito arcaico. O Matheus faz um projeto elétrico, eu faço um hidrossanitário, a Lucimar faz o estrutural. Na hora da gente compatibilizar esses projetos, que seria colocar, sobrepor um sobre o outro, a gente pode verificar que talvez a tubulação da parte elétrica está passando junto à da hidrossanitária. Por quê? Porque esses projetos não foram compatibilizados. Ou talvez até dentro de um pilar, passando dentro de um vão de janela. Então, o BIM veio para isso, para tornar esse modelo uma questão mais cíclica, né? Um processo de gestão em que a gente consegue visualizar o edifício como um todo. É um edifício virtual. Aí o pessoal vai falar assim, então ele trabalha com 3D? Não. O BIM ele pode trabalhar até o 5D, que a gente vai estar verificando mais para frente. O que acontece esse 5D? 3D é o que seria a maquete virtual, que a gente consegue ver em questão de volumétrica. E na hora que ele trabalha com 4D e o 5D, ele já está trabalhando com a questão de custo e a questão de prazo. Então, ele atrela toda essa questão, qual é o custo da obra e qual o tempo. Além disso, ele pensa no ciclo de vida da edificação, né? Então, desde o planejamento dela até a questão da manutenção preventiva e corretiva. E, se for necessário, até a questão da demolição e começar de novo do zero aí, partindo desse ciclo. Então, ele integra todos os dados, né, num único local. Então, a gente facilita o compartilhamento, né, entre os diferentes profissionais da elétrica, da hidráulica, e esse conjunto de informação, ele vai até a questão do orçamento final. Então, seria um sistema, deixando bem claro que o BIM não é um software, né? Até a moça que nos deu treinamento na época falou assim, o pessoal pergunta onde que a gente baixa o BIM. A gente não baixa o BIM. O BIM ele é um conjunto, né, de softwares que vem a trazer um modelo da informação da construção. Tranquilo? Então, o que é a premissa que a gente tem? As mudanças do processo, um trabalho colaborativo, um modelo 3D paramétrico, que seria o edifício virtual, e a gente adequar os softwares, né? Então, a nossa realidade hoje de trabalhar somente com CAD acabou, né? Então, a gente tem que pensar, mesmo que a gente não vá elaborar esses projetos, que a gente vá contratar, a gente tem que ter esses softwares instalados nos nossos computadores. Nós contratamos um projeto, a gente tem que recebê-lo. Ao recebê-lo, a gente precisa abrir o projeto e verificar. Então, a gente tem que ter os softwares instalados para que a gente possa fazer a validação e receber o projeto contratado. Ou até mesmo trabalhar na elaboração desses projetos. Então, aí a questão que eu falei para vocês, que o BIM é um ciclo, né? Ele vai desde a concepção do design, o detalhamento, a análise da estrutura, ele gera as documentações, que são os projetos, eu passo para o canteiro de obra, que seria a fabricação, posso avaliar a questão de custo e a questão de tempo, né, que seria o 4D, o 5D, a logística dentro do canteiro de obra e operação e manutenção do edifício, que seria, após a entrega dele, a manutenção preventiva, a manutenção corretiva, poderia também fazer a APO, que é a avaliação pós-ocupação da estrutura, e, se necessário, a gente faz a demolição e começa do zero de novo, né? Vamos lá. O BIM, então, ele trabalha com essa interoperabilidade, né? Permite a visualização em 3D, a simulação do conforto térmico, conforto acústico, ele mensura os preços para a gente, já pode ser atrelado junto ao SINAP, né? E toda a questão de reutilização, demolição, reconstruir e manutenção. Então, tudo isso aí dentro de um sistema, que é o que a gente chama de sistema BIM, né? Então, o que
que é a ideia do BIM? É deixar da gente trabalhar de forma isolada esses projetos e trabalhar como se fosse um edifício virtual. Então, se eu tenho esse edifício virtual, eu já consigo vislumbrar ele, eu consigo extrair as peças desse edifício virtual. Como assim extrair? Eu consigo extrair o projeto hidrossanitário, eu consigo extrair o projeto elétrico, o estrutural, e tudo isso aí de maneira compatibilizada já. Ele veio para somar o BIM, porque muitas das vezes a gente verifica que o projeto não está compatibilizado, é lá na hora da execução. Então, já foi licitado, eu tenho um custo para isso aí, e vi que deu um problema durante a execução. Então, o que acontece? Eu tenho que parar a minha obra, eu tenho que, nesse parar, tem toda a questão de perder prazo de execução, tenho que mandar para o projetista, e isso aí vai me gerar aditivo. Então, com a questão do BIM, vem a reduzir, né? Então, os problemas que seriam visualizados na obra, eles estão sendo visualizados dentro do escritório. Então, a gente consegue corrigir antes da execução. E, com certeza, isso aí reduz o custo para a gente. Então, aí, a nossa realidade hoje, a gente trabalha com 2D, então a gente verifica aquele tanto de fiação, aquele tanto de tubo, isso se os projetos fossem compatibilizados, um sobreposto, nem isso é feito hoje, né? É até meio arcaico. O Matheus abre o projeto elétrico e fala, Lucimar, tem uma prumada passando em tal lugar, verifica se não vai dar conflito, né? Então, se a gente trabalhar com a maquete virtual 3D, a gente já consegue visualizar onde está descendo a tubulação da elétrica, onde está descendo a tubulação da hidrossanitária, toda a questão da estrutural, lógica. Então, a gente consegue visualizar de uma maneira mais fácil, tá? E é aquela questão, né? Hoje, como que é feito? A gente faz o projeto no CAD, esse primeiro edifício aí, e para fazer ele, a gente pega as peças, né? Então, a gente pega a peça do hidrossanitário, a peça do elétrico, a do hidráulico, a do incêndio, e junta e monta um projeto. Então, hoje, essa é a nossa realidade. O que é a diferença do BIM? A diferença do BIM é que ele vai projetar o edifício como um todo, o edifício virtual, e após projetado e compatibilizado, as partes vão ser extraídas. Então, eu extraio o hidro, o elétrico e demais especialidades, assim. Então, tem o edifício e as partes são extraídas, né? Outro benefício que a gente tem, planejamento, orçamento e controle da execução de obra. Então, na hora que ele trabalha com o processo integrado, o 5D, está trabalhando justamente com essa questão de custo e prazo. E por que adotar o BIM? Né? Não que todo mundo queira adotar o BIM, porque assim, é uma missão um pouco difícil para a gente, mas nós vamos dar conta, né? Tendo os recursos necessários, capacitação necessária, a gente consegue, com certeza, mais essa tarefa aí. Por que adotar o BIM em função do decreto 10.306, de 2 de abril de 2020? Na realidade, esse decreto ele já vem desde 2018. 2018 foi lançado um decreto, 2019 outro, e agora 2020, em que ele coloca que a partir de 1º de janeiro de 2021, as obras públicas os órgãos públicos vão ter que trabalhar com a questão do BIM. Mesmo que não seja para a gente a partir do dia 1º de janeiro de 2021, o BIM é uma realidade que veio para ficar e a gente vai ter que se adequar a ela, correto? Então, aí nós temos o decreto, eu vou colocar ele para vocês, vamos verificar se vocês vão conseguir vê-lo. Ele vai aparecer aqui. Vocês estão vendo o decreto, gente, ou não? Tá? Tá. Beleza, então. Então, esse é o decreto 10.306, em que ele fala que o BIM vai ser aplicado a partir do dia 1º de janeiro de 2021, certo? E aqui ele fala que ele será implantado de forma gradual, vão ser 3 fases de implantação do BIM. Só que ficou meio subjetivo se a partir de janeiro já vai ser para a gente, né? Foi até a questão que eu pedi para o professor Minel verificar junto a Brasília, junto ao MEC, a CETEC e o Forplan, se já vai ser aplicado para a gente. Porque a gente verifica nesse artigo 2º aqui, que ele fala que ficam vinculadas as ações de disseminação do BIM, o Ministério da Defesa e o Ministério da Infraestrutura. Então, a gente não sabe ao certo se são somente esses 2 ministérios a partir de 2021, e eles vão entender como é que funciona o BIM e disseminar, né? Na realidade, isso já é uma realidade para eles.
principalmente para o Exército. O Exército já tem licitado obras com a modelagem BIM. Eles já tem muito projetos, o Exército, a Marinha, então eles estão bem à frente da gente, né? Mas eles têm todo o suporte para isso. Então, essa questão aí, então, Ministério da Defesa e da Infraestrutura. Outra coisa que eu quis colocar aqui para vocês, que a primeira fase de implantação é a partir do dia 1º de janeiro de 2021, em que os projetos a serem licitados são os de arquitetura, né? Os de estrutura, instalações hidráulica, aquecimento, ventilação e ar-condicionado. Instalações elétricas. Então, essas 4 especialidades a partir do dia 1º de janeiro de 2021. É a primeira etapa de implementação do BIM. A segunda vai ocorrer a partir de janeiro de 2024, que vai englobar, além daquelas previstas no artigo anterior, esses outros itens aqui. A questão de orçamento e atualização do modelo, que é o as-built, né? Então, o projeto foi concluído, a obra foi executada, se teve alguma alteração, o projeto as-built ele já tem que ser entregue nos mods BIM também. E a terceira fase, que é a partir de janeiro de 2021, de 28, perdão, né? Que vai englobar todas aquelas outras fases e também vai englobar agora também o gerenciamento e a manutenção da edificação, tanto a manutenção preventiva como a corretiva, e avaliação pós-ocupação também. Então, aí, o que ele trata também a questão do artigo 5º, né, quanto à implementação do BIM, tanto na execução direta quanto na execução indireta, né? Então, tanto na licitação dos projetos quanto na execução, eu tenho que trabalhar com BIM desde o planejamento até o ciclo de vida da construção, que seria as manutenções, o acompanhamento disso aí. Então, é um decreto pequeno, eu já havia disponibilizado eles para vocês fazerem uma prévia da leitura, né? E destaquei também aqui o artigo 7º, que ele fala mais uma vez dos órgãos que irão disseminar. Então, por isso que não está claro se vai ser aplicado a gente a partir do dia 1º de janeiro de 21, né? Então, os órgãos e entidades vinculados à coordenação e implantação do BIM, né? No caso, ao Ministério da Defesa e da Infraestrutura, né? Eles poderão contratar empresas para auxiliares na implantação do BIM dentro do Ministério, poderão contratar também projetos, né, software, tudo isso aí, toda a questão das tecnologias para auxiliá-lo, né. E outra questão que tem é que eles tinham prazo de 90 dias, que é esse artigo 10º aqui, para mostrar quais obras que seriam já executadas pelo BIM. Então, o Exército ele já lançou uma resolução, uma normativa, salvo engano, em que falam que alguns hospitais já estavam sendo elaborados na modalidade BIM, com o sistema BIM. Então, para a gente mesmo, eu acredito que não seja a partir de 2021, mas isso aí já está sendo tratado junto à PROAD, junto ao MEC lá, para verificar quando vai ser aplicado a gente mesmo, né? E daí vem, quais são os gargalos que a gente tem para a implantação desse sistema BIM? Primeira coisa que a gente tem são as nossas máquinas, nossos computadores. Mal, nossos computadores estão rodando o AutoCAD hoje. Você abre o AutoCAD, ele está demorando muito para rodar, está travando, né? Então, isso aí não está de acordo com a realidade BIM. Então, as máquinas vão ter que ser novas máquinas, né? Então, a gente vai ter que adquirir esses equipamentos. Além de adquirir esses equipamentos que sejam compatíveis para rodar o sistema BIM, nós vamos ter que adquirir o software e as licenças. E, além disso aí, né, a gente vai ter que capacitar os servidores. Eu até coloquei esse desenho, é a questão que eu sou o gargalo desse processo. Eu Larissa, eu não tenho capacitação para estar trabalhando com BIM, nós não temos o software e nem temos os computadores que são passíveis de rodar esse sistema BIM. Então, isso aí já foi passado, eu mandei um e-mail para a PROAD na semana passada, falando que nós não estamos prontos para trabalhar com BIM, que é uma preocupação que eu tenho muito grande, né? Não falo só a nível de reitoria, mas falo a nível dos campos também, que nós não estamos. Se tiver que ser aplicado a partir de 2021 mesmo, nós não vamos dar conta, né? Então, aí, tudo isso aí a gente vai tratar, já foi solicitado, a gente vai verificar quais são os softwares necessários que a gente precisa, quantos computadores
e cursos de capacitação, certo? E, além disso, tem toda a questão que foi solicitada para a gente, o banco de projetos do IFTM. Onde são salvos os nossos projetos hoje? Os projetos de Tuitaba ficam lá na pastinha do Arthur. Os da reitoria ficam aqui na nossa, de patrocínio na pastinha do William. Mas e se alguém quiser querer ter acesso a esses projetos e precisar, da forma que foi ontem, né? Ontem eu liguei para o Arthur e para o William e falei, olha, eu preciso de alguns projetos de vocês, mandem, né? Então, a ideia nossa é que a gente faça a atualização de todos esses projetos, Multicamp, né? Faça os as-builds dele, ou, a partir do momento que uma obra é concluída, que esse as-build seja entregue e que a gente crie dentro do Virtual IF um campus para um lugar para armazenar todos esses projetos do IFTM. De tal forma que todos os servidores tenham acesso a isso aí. Isso aí foi muito batido com a gente durante a reunião de acessibilidade. Foi colocado que os campos não têm projeto as-build. Então, na realidade, tem. Só que essa informação não está chegando ao usuário final que precisa dela. Então, muitas vezes ligam para a gente e falam assim, me manda o projeto tal. Então, se isso aí estiver disponível dentro do Virtual IF, cada um pode ter acesso. Então, a gente vai trabalhar junto à equipe de TI para verificar a melhor maneira de colocar isso aí. A gente até pensou em colocar no Drive, mas no Drive também não vai dar muito certo, né? Não é todos que vão ter acesso. Ou, se a gente permitir, até um usuário externo pode ter acesso. Então, não seria legal. Então, a ideia seria colocar isso aí dentro do Virtual IF, né? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. E agora, começar a nossa roda de conversa, para verificar se vocês têm alguma coisa para estar falando, né? Para discutir, para passar uma dificuldade que talvez vocês tenham aí junto aos campos e a gente não saiba, e para a gente chegar em um acordo, como é que a gente vai fazer com essa questão do sistema BIM, a capacitação, se alguém tem facilidade em trabalhar com um determinado software, para a gente discutir isso aí, para a gente verificar qual maneira que nós podemos fazer para facilitar, né? Porque é um trabalho árduo, a gente sabe que vai ser complicado, a nossa realidade hoje está bem aquém do que a gente precisa, e como que a gente faria essa transição. Então, eu deixo aí aberto para vocês, certo? O que eu quis mostrar foi muito pouco, né, do sistema BIM, eu mostrei muito pouco, aliás, né, mostrei muito pouco perto da realidade do que é o sistema BIM, mas é o que eu expliquei para vocês, eu também não tenho o total conhecimento de como é que funciona o BIM, mas eu quis trazer que então, é uma realidade que está chegando, né, então não adianta a gente fugir agora, que futuramente a gente vai ser cobrado por isso, né. Então, nesse momento, eu passo a palavra, se alguém quiser perguntar alguma coisa, questionar. É uma discussão rapidinha aí, uns 20 minutos. Se alguém quiser colocar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Aí, passo a palavra para vocês. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? E aí, Larissa? Primeiro, eu queria parabenizar você por essa iniciativa de disseminar essa informação do BIM, né? Não só para os engenheiros, mas também para os administradores, né? Para os gestores, porque esse decreto ele veio e nos pegou assim de surpresa, né? Você falou a respeito aí dos gargalos, né? A questão dos softwares, das máquinas, né, que é o hardware, e também da capacitação. Eu imagino assim, quando veio esse decreto, até a gente fez aquele mini curso, né, que foi 2 dias, eu procurei, assim, tentar conhecer o que era o sistema BIM, né, o que envolvia, e é um universo bastante grande, né, bastante extenso de informação que tem para se chegar num sistema BIM. E uma das coisas que eu me deparei foi com respeito à implantação do BIM, né? Quais seriam os critérios de implantação do BIM? E dentre esses critérios, o que eu havia estudado na época, que já tem até bastante tempo que a gente também não vê a questão do BIM mais, o que a gente havia estudado na época é o seguinte:
que você tem o software de modelagem, né, que seria o Revit, o AutoQI. Você tem um software de compatibilização, que é um software diferente deste, né, seria, no caso, o da Autodesk, seria esqueci o nome. Arquicad? Não, Não, né? não é o software que faz a compatibilização, né? E você também tem o software de colaboração, que permite com que várias pessoas trabalhem no arquivo ao mesmo tempo, né? São três softwares diferentes. E, e esses softwares, eles têm um custo muito elevado, né? Só o Revit, por exemplo, eu sei que a licença anual dele, para uma máquina, é mais de R$ 10.000, né? Então, assim, a gente tem dificuldade até de adquirir o AutoCAD, né? Quanto mais esse software de modelagem, né? E ainda você tem a compatibilização e a colaboração também. Outra questão nessa parte de implantação que eu vejo, assim, uma dificuldade com relação a algumas definições. Por exemplo, qual software que a gente vai definir aquele que a gente vai ser utilizado no IFTM? Né? Por quê? Porque cada software ele exige uma capacitação diferente, né? E aprender um software não é fácil. Então, uma vez que a gente determina uma linha e dissemina por todo o instituto, depois e também tem o custo, né, de aquisição desse software. Então, acredito que essa questão da implantação tem que ser muito bem estudada, né? Até porque uma outra dúvida que eu tenho é com relação, por exemplo, a gente vai contratar um projeto. A gente vai exigir que a empresa faça o projeto em determinado software, né? A gente vai exigir os arquivos, as extensões deles. Então, essas definições também são muitas dúvidas assim que a gente tem. E eu acredito assim que a gente precisaria mais cursos de capacitação para nos dar uma ideia de como fazer essa implantação, de como definir isso antes mesmo de comprar o software, definir, né, qual software que a gente vai utilizar. Eu não sei qual que é o grau de conhecimento que os nossos colegas têm, mas eu sei que o Arthur, ele já se capacitando naquele AutoQI, né? Pelo que eu pesquisei, o software da AutoQI, ele dá uma produtividade muito boa, e ele foi elaborado já para dar acredito que ele deva ser mais fácil de utilizar, porque o Revit você tem que ter os templates corretos, né? Eu não sei como que a gente faria isso. E o que eu recomendo, assim, é que os colegas pesquisassem a respeito do BIM, né? Ou, se não tiver curso no IFTM, que pesquisasse, assim, fontes de internet para entender o que é o BIM, o que é um tipo de software, o que é um software de coordenação, de um software de modelagem, para a gente conseguir avançar nessas nossas discussões, né? Esse projeto seu aí de disseminar essa informação, para a gente fazer novas rodas de conversa, né? Novas rodadas dessas conversas, né? Então, assim, eu ainda tenho muita dúvida a respeito de como fazer essa implantação, né? Mas é importante a gente ir dando os passos aos pouquinhos, né? Aos degraus, porque é muita coisa. O BIM é um universo muito grande, né? Então, era isso que eu tinha, assim, mais para ressaltar com relação às minhas dúvidas. Certo. Com relação a isso aí, por isso que eu pedi para o professor Minel verificar junto ao MEC, né? Quais são os prazos que realmente nós temos, né? A partir de quando isso será cobrado da gente? Porque não adianta chegar em 2021 falando, vocês também têm que fazer, a Procuradoria não vai aceitar nenhum projeto se não for no sistema BIM para ser licitado, né? Então, nesse ponto aí, eu pedi para a PROAD nos dar o suporte, né? E o que foi pedido para a gente é para a gente levantar o que seria necessário. Então, até por isso, a ideia da gente estar fazendo essa roda de conversa. Porque, realmente, eu não sei qual o melhor software, né? Como que a gente pode exigir durante a contratação de um projeto que a empresa trabalha com um software X ou Y, isso aí está muito vago para a gente, né?
E outra questão que eu deixei bem claro para o professor Minel é que a nossa equipe de engenheiros e arquitetos, nós não somos projetistas, né? Nós não somos exclusivos para elaborar e projetar. Nós temos outras atribuições administrativas, fiscalização. É diferente de uma empresa que tenha todo aquele know-how de projeto, que os profissionais estão ali por conta. Por exemplo, você só está fazendo o projeto elétrico, a Lucimar só hidrossanitário. Isso não é a nossa realidade. Toda hora nós somos acionados a uma outra demanda. Então, nós não estamos exclusivos para a elaboração de projetos. Até essa questão, a implantação do BIM dentro do IFTM seria viável por todo esse custo que a gente teria que ter com as licenças anuais, né? Talvez o custo que a gente vai ter com as licenças não seria mais fácil a gente contratar esses projetos e apenas recebê-los. Então, tudo isso aí vai ser pesado, né? A gente vai colocar na balança e vai discutir. Porque as máquinas também, as máquinas não é barato você comprar um processador que rode um sistema BIM. Então, tudo isso vai ser levantado. Então, o que eles pediram de contrapartida para a gente é que a gente apontasse todos os gargalos. Então, a ideia dessa roda de conversa hoje é trazer isso aí que você expôs. Como que vai ser feito? Vai ser gradual? Qual software? A gente pode pegar um da AutoQI, da Autodesk? Então, tudo isso aí está indefinido para a gente. Só que a gente já precisa tratar disso. Porque senão chega lá na frente e fala, olha, você tem que fazer. Mas como que eu vou fazer? Então, por isso que eu queria a ajuda de vocês para a gente discutir bastante isso aí. Larissa. Oi. Fala, Fernandinha. Só uma dúvida que eu fiquei, assim, dúvida não, mas eu trocar uma ideia com vocês. A gente tem a noção de, a partir do momento que a gente tiver um software, a gente vai ser realmente cobrado. Com relação a dimensões, porque, por exemplo, uma coisa é a gente fazer um cômodo, alguma coisa pequena, e de repente o cara vir com um prédio para a gente projetar. Aí você vai falar, não, eu não tenho capacidade, nem tempo para isso que eu vou fiscalizar. Não, mas a gente está pagando uma licença cara, vocês têm que projetar e tudo. É uma das minhas preocupações. É o receio que eu tenho também, Fernanda. A partir do momento que a gente tiver toda a estrutura pronta, porque a ideia que eles têm da gente é transformar numa central de projetos. Isso não funciona, né? Só que eu também não posso falar assim, não, nós não vamos fazer. Porque parecendo que a gente está se negando, né? Porque vai chegar uma hora que a gente, com esses cortes do governo federal, que a gente não vai ter recurso para obra. Então, o que a gente vai estar fazendo? Dando manutenção em obra? Então, eles vão pedir para a gente projetar. Mas aí, dentro desse documento que foi disponibilizado aos diretores, salvo engano, semana retrasada por e-mail, eu coloquei que toda limitação nossa também, além de questão de capacitação, curso, software, máquina, é essa questão de tempo. A gente pode fazer um projeto pequeno, uma coisa é a gente tratar de uma reforma de um cômodo, outra coisa é a gente tratar de um prédio como um todo. Isso aí é inviável para a gente não consegue. E eu acho que a gente também não tem que ter medo de falar não, né? Então, dentro do que o que é possível fazer dentro das nossas limitações, né? Então, eu não posso fazer, não é viável tratar de um projeto de um campus como um todo. Então, isso aí já foi passado para eles, e eu reforço que vocês façam o mesmo com os diretores de vocês. Não é possível por conta disso, disso e daquilo, né? Vocês podem ter certeza que enquanto eu estiver na coordenação, eu vou dar o respaldo para vocês, porque a gente passa por isso, a gente é cobrado, né? Por que vocês não fazem o projeto? Vocês não dão conta? Vocês não têm capacitação para isso? Eles acham que simplesmente o fato de você ser uma engenheira civil, uma engenheira eletricista, um arquiteto, que você tem domínio de tudo aquilo ali. E, na realidade, a gente não tem domínio, né? Se parar para pensar, hoje, a gente, pelo menos engenheiros, nós somos engenheiros de fiscalização. Nenhum de nós aqui trabalha com projetos, né? Posso estar falando besteira, mas eu acho que essa é a realidade nossa. Isso aí tem que ficar muito claro. Só que também não podemos negar, né? Então, a gente tem que contrabalancear isso aí. Mas eu estou de acordo com você, Fernando. As dimensões aí, se for um projeto complexo ou com dimensões maiores, não é possível da gente estar trabalhando. Nós não somos projetistas. Infelizmente, essa é a realidade, não somos. Bom dia, Larissa. Posso dar? Bom dia. Tô participando aqui rapidinho. Só para tentar dar uma ideia, uma opinião também.
Acho muito importante colocar essa realidade nossa, que às vezes os gestores não têm ideia do que é o tempo que gasta para projetar, o desenvolvimento nos softwares, né, às vezes muita gente até eu tenho alguma dificuldade no CAD, e mesmo trabalhando tanto tempo, né, a gente tem dificuldade no CAD às vezes, em outros softwares também. A questão que o Matheus colocou, né, como definir qual software a gente vai usar para todo o campo, todo o IFTM, né, é uma dificuldade também. Eu queria deixar só uma ideia aqui, talvez, não sei, pensar em outros órgãos, né, o que que eles estão pensando, quais softwares eles também estão estudando, porque não adianta a gente também definir um software e depois ele não é muito utilizado, né, as empresas não utilizam ele, a gente começa a ter dificuldade na conversa entre uma extensão de um arquivo e de outro, né. Eh, e essa questão da capacitação também. Talvez, que a gente pudesse, antes de assinar, antes de comprar uma licença, talvez tentar pegar um modo estudantil, dar uma olhada, fazer uma experiência com o pessoal, né, ver como é que é a capacidade da pessoa de trabalhar com ele na interface do software. Porque também às vezes não adianta a gente pegar um que seja muito difícil também e as pessoas não consigam utilizá-lo, né, ou o tempo de capacitação seja muito grande, né, exige demais. É que nem eu estava comentando, às vezes a gente tem dificuldade com o próprio AutoCAD e de repente passar por um BIM, pode gerar muita dificuldade para todo mundo. Mas uma ideia é talvez conversar com outros órgãos e tentar fazer uma experiência com estudantil, tentar colocar na máquina um módulo, assim, para a gente tentar, ver como é que é esse primeiro contato com o software, né. Isso aí. Beleza, Tati. Talvez a gente conseguir contato com o pessoal da Marinha, da Aeronáutica, verificar o que eles estão utilizando, né? Uma realidade bem além da nossa. Mas é uma ideia, sim. Verificar junto ao... por isso que eu pedi ao Minel, verifica ao MEC os prazos, né? E quais órgãos já estão adotando isso aí, para que a gente possa trocar figurinha, né? E eu gostei dessa ideia sua, tentar utilizar um software como teste, né? Mesmo que seja a versão estudantil, antes da gente passar para a ideia de que vai adquirir um determinado software X ou Y. Bem colocado. Valeu, Tati. Mais alguém? A Lucimar teve um contato já com o Revit, o Gilberto também. Gilberto tentou fazer alguns desenhos no Revit. Lucimar, conta aí pra gente o que você acha disso tudo. Então, o Revit eu não achei difícil a elaboração. Só que, como o Matheus falou, tem as famílias, né? A gente tem de comprar famílias para colocar no projeto, e eu tive contato só com o arquitetônico, o estrutural, os outros eu não tive nenhum contato. Então, eu consinto com o que a Tati e o Matheus falou, que a gente tem de estudar bem qual a implantação, qual o software que a gente vai escolher, porque depois, até mesmo para contratação, a gente tem de ter uma noção para acompanhar, né, para conferir, ver se está, e tem de ver qual que é o mais cotado no mercado, que todos estão usando, as consultoras, né. Eu acho que a gente tem que pensar muito bem no que colocar e o que trabalhar, e deixar bem claro também para os nossos gestores que não é porque a gente vai ter o software que a gente vai ter essa habilidade de projetar a todos, né? Então, assim, a gente tem de deixar bem claro que para você fazer um projeto estrutural, você tem de ter uma expertise, a gente não tem essa experiência, né? Como você disse, a gente é fiscal de obra. Então, para você já começar num projeto, você tem que ter uma certa experiência, né? Esses muito detalhados, como estrutural, fundação.
eu acho que a gente tem de conversar com gestores e falar que para transformar a gente num projetista, nossa, a gente precisa de é, muito curso, prazo, tempo, e é o que a gente não tem, né? Então, eu acho que cabe não só você, mas todos os engenheiros conversar com os gestores, explicar a situação, porque muitos não sabem, né? Eu estou fazendo um projeto aqui, o Eustáquio falou assim, uai, mas estrutural, você não aprendeu na faculdade? Eu falei assim, não é bem assim, a gente aprendeu, mas você não tem a prática que uma consultora tem que faz todo dia, né? Então, as pessoas de fora pensam assim, mas o engenheiro não faz um projeto desse? Então, não sabe como que é a realidade, né? Verdade. E a gente percebe assim, nossa, mas é só 50 metros quadrados, me entrega isso daqui uma semana, é rapidinho, né? É como se fosse riscar num papel de pão. A realidade não é essa, né? Arthur, junte-se a nós. Lucimar, obrigada, tá? Nada. O Matheus falou que você trabalhou com um software da Auto QI, você tem alguma coisa para colocar? Você está aí acompanhando a gente, o que você acha disso tudo? Acho que o Arthur não está com a gente. Larissa, Fala, Marcinho. deixa eu contar o que aconteceu há uns 12, 13 anos na UFO. Nem era esse BIM, né? Imagina. Resolveram partir para fazer o projeto lá. Chamava diretoria de obras. Sabe o que aconteceu? Reuniu com os funcionários, que nós fazíamos isso aí também, fiscalização de obra. Aí eu vou dar um exemplo prático, assim, igual o Matheus. Aí tinha um engenheiro elétrico na época. Aí eles reuniram e falaram, mas vocês querem eu no projeto ou na obra? Ele falou desse jeito, porque projeto demanda tempo. Aí obra, toda hora vem um tirar dúvida ou perguntar, ou ele lá no local, ele falou, se vocês definirem qual lugar que vocês querem que eu vou. Aí ele falou, não, na obra, então contrata o engenheiro elétrico para fiscalizar as obras. Foi desse jeitinho, igual você comentou, não tem como os dois. É tempo, é compatibilidade de tempo. E principalmente experiência, né? Que ela acabou de falar. É muitos anos para adquirir experiência para projetar. É só comentar isso mesmo. Não, mas é isso mesmo, Marcinho. O projetista ele tem que sair da faculdade, já ir projetar e ficar por conta disso. Não é a nossa realidade. Leandro, junte-se a nós. Vocês estão me ouvindo? Está baixinho, mas estamos. Porque eu estou com o microfone aqui que não é muito bom, não. Não, mas ele está escutando, tá bom. Então, eu concordo com tudo que vocês disseram. O que o Márcio falou aí também casa bem, é totalmente verdade. E além da gente ter que tomar conta da obra, aí vem toda a parte documentacional. Para você fazer um edital, um termo de referência, gasta dias, semanas. Como que você vai cuidar de edital, ajudar a equipe da licitação e tal, fazer seu projeto base, seu termo de referência, e ainda ter tempo para projeto, fora as demandas que aparecem no dia a dia. Eu recebo diversos tipos de demanda o tempo todo, todo dia. Eu teria que virar 2, ou então começar a fazer 80 horas semanais. Trabalhar de noite para sobrar tempo para fazer projeto. É impossível, não tem como. Nenhuma empresa funciona assim, por que a gente tem que funcionar assim? Vou ter que ficar dentro do escritório fazendo projeto, fazendo licitação, cuidando de obra, cuidando de outras demandas, fazendo orçamento na cidade. É impossível, vamos ter que simplesmente virar 2. É isso mesmo, Leandro. É complicado, né? Essa parte administrativa demanda um tempo gigantesco, né? Então, projeto básico, matriz de risco, tudo técnico preliminar. Então, o tempo está contra o nosso favor com relação a essa questão de projetos. Larissa. Oi. Eu tenho uma ideia, porque a gente fica discutindo assim, com você já sabe toda a realidade, né? Mas os gestores, muita gente não tem essa noção de tempo, de prazo, a gente podia abrir uma roda de conversa também um dia com os gestores, o que você acha? Estou de acordo. Os engenheiros e os gestores e diretores, para a gente passar para eles a realidade, né?
Que todos pensam, porque eu acho que a gente pensa tudo igual. E talvez eles pensam assim, você fala assim, vamos fazer um projeto ali assim, mas a gente não tem condição. Talvez você passe que não tem condição, eles podem pensar que a gente está fazendo corpo mole, né? Que não quer executar, mas talvez pela própria falta de conhecimento, né? Deles. Então, eu acho que seria uma boa um dia a gente marcar uma roda de conversa com os gestores, diretores, e passar a realidade, né? Explicar como é, porque talvez eles pensam até que a gente está fazendo corpo mole, porque não sabe das limitações, né? Concordo com você, Lucimar. Inclusive, eu pensei que alguns estariam presentes, né? Com exceção do professor Antônio de Campina Verde, eu acho que não tem mais nenhum diretor presente aqui para estar acompanhando essa questão. Acredito que não, né? Mas por isso que esse evento foi aberto, né, aos demais, né, servidores, mesmo se tratando de algo estritamente técnico, é algo que afeta a administração como um todo, né? Então, é muito importante que eles conheçam a realidade. Então é isso, mas a gente pode marcar somente com eles, né, uma reunião mesmo, uma roda de conversa, para apresentar todas as questões de limitação, né? Mas é isso. Mais alguém quer falar? O professor Antônio aí colocou no chat, né, essa questão que é esclarecedora. Inclusive, todas as demandas, né? Nós tivemos a demanda recente de Campina Verde, estamos trabalhando com ela. Então, por exemplo, pequenas reformas, o professor pediu lá a reforma, acho que é de um bloco, para adequar a realidade. Então, pequenos serviços a gente consegue fazer sim, o que a gente não consegue é trabalhar com algo de magnitude maior, né? Mas a questão de a reforma de um bloco, trocar... tirar a alvenaria, colocar uma viga, essas coisas a gente consegue. Inclusive, a gente está fazendo isso com a expansão da biblioteca do CalPT, né? O Arthur fez também recentemente no campus de Tuitaba, o Márcio e a Fernanda trabalhando com reformas no campus Uberlândia, o Leandro em Paracatu. Então, pequenas coisas a gente consegue fazer dentro das nossas limitações, né? Mas, dependendo, a gente tem que partir mesmo para a contratação de projetos, se for algo de maior extensão. Mas acho legal a gente participar, os diretores, com relação a isso aí, deixar bem clara a nossa posição. Mais alguém? Bom dia a todos, né? Falando aqui e no nome do campus aqui, Larissa gentilmente me chama de Antônio. Geralmente aqui no campo só por neto, só o pessoal me conhece, né? Eu sinto, assim, um anseio muito grande quanto a essas questões, e que já foi elencado por vocês aí, nessa questão das limitações, né? Acho que a Lucimar falou aí há pouco, o cara entende que a gente fez engenharia, mas não está nesse ramo. Eu sou veterinário e eu não ponho a mão nem em cachorro meu, levo para o veterinário. Então, todas as profissões têm essas especialidades e é muito difícil o entendimento, né? Uma súplica feita aí, eu gostaria, assim, de antemão agradecer aí a Larissa e toda a equipe que tem colaborado com a gente, tem nos atendido prontamente aí, de uma maneira bem rápida, né? Esse grito que eu venho dado aqui nesses 4 meses frente ao campus, justamente da necessidade de projetos. E eu imaginava, quando eu cheguei aqui, porque a gente só via falar, mas a engenharia teve aqui, a engenharia não fez o projeto tal, a engenharia não fez isso, então tudo é culpa da engenharia, gente. Infelizmente, vocês estão carregando um fardo pesado, sabe? E eu entendo, já participei de outros fóruns, né? E eu faço sempre questão de estar participando, para estar me inteirando do trabalho de todos, porque a equipe, a gente vai conhecendo pontualmente cada pessoa, vai vendo o trabalho, vai vendo a celeridade, a prestatividade dessa equipe de vocês. E eu entendo que não é fácil essa demanda de projetos que vocês têm que fazer, né? E eu entendo também que vai por área, né? Coisa que eu tinha até comentado com a Larissa. Nossa, Larissa, o engenheiro elétrico esteve aqui, acho que já tem mais de 1 ano e não tivemos retorno. E aí a Larissa foi me explicar, porque um engenheiro elétrico, essas demandas todas, são muitas obras, né? Mesmo com esses limiares que nós temos hoje, essa dificuldade, a gente ainda consiga captar algum recurso de emenda parlamentar. Então, assim, o grito que eu dei esses dias na reunião da diretoria foi justamente nesse sentido, porque
A gente quer ter condição de tentar captar recurso externo, mas, e a gente, com a aprovação do nosso projeto de bombeiros, nós ficamos sem projeto nenhum, né, e eu participando para entender essa realidade, vocês podem ter certeza que no momento onde for convidado os diretores, estarei em defesa de vocês também, porque eu vejo o que essa equipe tem feito, o que ela tem trabalhado, e nessa carga remota que nós estamos, pessoal, está sendo desgastante para todos nós, né, e assim, eu tenho só a agradecer a oportunidade e falar que eu compartilho também desses anseios que vocês têm, né, e vocês podem contar comigo aí numa próxima reunião em defesa de vocês também, porque eu entendo essa necessidade de trabalho, mas a gente tem que entender também o que é o projeto que dá para tocar internamente e o que não dá. E a maioria das vezes que a gente escuta é que, é uma vontade, é isso ou aquilo, tá bom? Muito obrigado aí pelo espaço. Nós que agradecemos, professor Neto, agora. Não vou chamá-lo mais de Antônio Neto. Muito obrigado. Nossa, é engrandecedor ouvir essas palavras de você, tá? Pode ter certeza que a equipe de engenheiros aqui estão todos felizes com o que foi colocado. Mais alguém, gente? Então acho que se não tiver mais nenhum comentário, então a gente pode encerrar dessa forma, né? Depois a gente pode trocar figurinhas no sentido de verificar como que vai ser feita essa questão de escolha de software, de talvez entrar em contato com algum órgão que já tenha adquirido ou que já esteja trabalhando para a gente verificar como é que está sendo essa experiência, né? Então, a roda de conversa hoje foi mesmo para colocá-los a par da situação em que a gente está vivenciando, né? E que é necessário que a equipe esteja unida, né? E que toda tomada de decisão seja em conjunto, tá? Mais uma vez falando que eu estou junto com vocês, o fato da gente ser cobrado, mesmo que seja chato falar não, a gente tem que falar, a gente tem que saber quais são as nossas limitações. Não adianta eu falar que sim e levar isso aí de barriga e não conseguir depois ter um resultado. Então, já é mais fácil a gente falar um não, já deixar claro para a pessoa por que a gente não pode e começar a pensar num planejamento assertivo, né? O que é a necessidade, o que a gente precisa para que os diretores, os campos possam se programar também, principalmente nessa questão que o professor Neto colocou na busca de recursos, né, de emendas parlamentares. É necessário que existam projetos para que eles contemplem essa busca de recursos. A questão do banco de projetos, eu acho que o pessoal está todo de acordo aí, o Arthur colocou, né, talvez a gente colocar os projetos dentro do Virtual IF, eu acho que seja o melhor caminho, e que a gente vá amadurecendo essas ideias. Então, amanhã eu tenho uma reunião com o pessoal da TI para tratar dessa questão de softwares, não é que eu estou falando do software do AutoCAD, que nós não temos a licença do AutoCAD, né? Eu acho que, se não me engano, a maioria são licença estudantil. Então, amanhã a gente vai estar tratando da licença do AutoCAD e provavelmente vai ser questionado essas questões dos softwares também. E eu vou colocar tudo que foi apresentado na reunião hoje, que não tem como a gente definir qual software utilizar, né? Quais, né? Porque na realidade não é só um, da maneira que o Matheus falou, a gente precisa de um para compatibilizar, outro para rodar, tem toda essa questão, né? E deixa a sugestão do Matheus também, pessoal que não conhece o BIM, que façam leitura, que assistam vídeo no YouTube, para tentar se inteirar do que está acontecendo, para que a gente possa tomar uma decisão conjunta, tá? No mais, é agradecer a vocês aí, desejar uma boa semana, um bom dia de serviço e qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou aqui, tá? Mais uma vez, obrigada a todos aí. Obrigada, gente. Parabéns, Larissa. Muito bom. Valeu, Fernandinha. Até a próxima. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Larissa, parabéns. Um abraço a todos aí. Abraço, gente. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia.